o som do América Dividida connosco e a partir dos Estados Unidos já está o historiador Bruno Cardoso Reis. Olá Bruno, bem-vindo. Olá, obrigado. Bruno, começamos pelos comícios de Trump e Kamala Harris. A democrata está na Pensilvânia, o republicano em Nova York. Já vamos a Harris. O comício de Trump foi comparado pelo Tim Walz ao comício nazi também na Madison Square. Bruno, será mesmo assim e se terá custos eleitorais? O que é que está Trump a fazer em Nova York? Essa seria a primeira questão, ainda antes de começarmos com comparações. Realmente o Waltz pegou num facto histórico que é bastante conhecido na história política americana, portanto esta grande sala, este grande arena desportiva, mas que enfim que é no fundo um centro de congressos, um local de reuniões, quer de jogos, sobretudo dos New York Knicks, do basquetebol, mas também de concertos e de reuniões políticas, há muitas décadas. Portanto foi usado realmente pela Bund, pela associação, uma espécie de associação de amizade Alemanha-Estados Unidos, em 1939, em fevereiro de 1939. Na verdade, essa associação depois veio-se a saber, era no fundo um braço do partido nazi nos Estados Unidos, e enfim, não era muito difícil de perceber porque eles usavam suásticas e enfim, uniformes e faziam comícios muito com a estética nazi e a apoiar explicitamente, no fundo, as ideias de Hitler. Portanto, ele realmente evocou isso. Mas o que poderia eventualmente ser aqui mais estranho, e já vou explicar porquê, mas o que seria mais estranho é o que é que o Trump está a fazer em Nova Iorque. Ele próprio, aliás, enfim, esteve a falar imenso tempo, como também é costume. Este comício demorou uma série de horas. Eu consegui sair de casa, começar a ver o início do comício, ir a um concerto, voltar a casa ainda apanhei, voltei um pouco para trás, mas ainda apanhei toda a fala de Trump, etc. Mas realmente, no entretanto, fui vendo o que é que estava a passar e, portanto, o que é estranho é tanto tempo, tanta atenção, tantas estrelas, o Elon Musk, a Melania, a esposa de Donald Trump, não costuma aparecer, o Hulk Hogan, enfim, uma série de pessoas que à partida é solidamente democrático, ou seja, não é daqueles que vai oscilar. O Trump terminou praticamente o discurso a dizer vamos ganhar Nova Iorque, portanto vamos reconquistar o país e vamos ganhar Nova Iorque, é possível, mas sobretudo voltamos a este dado que é, isto é tudo muito centrado em Donald Trump. Do ponto de vista de lógica de campanha, não há nenhuma lógica nisto, é desperdício de tempo e dinheiro, numa altura em que todos os votos e todo o tempo conta, faltam só 9 dias para as eleições, para o dia final das eleições, se quisermos. Sim. Em muitos estados já se está a votar, mas realmente para Donald Trump Nova Iorque é o centro da sua vida e provavelmente uma das principais razões da sua carreira política é a sua enorme frustração e aquilo que ele sente como razão de queixa em relação às elites norte-americanas em geral, em particular em relação às elites de Nova Iorque, e portanto isto foi uma forma de marcar terreno, de ir, digamos, ao terreno do inimigo, que é assim que ele descreve, foi mais uma vez assim literalmente que ele falou no discurso, o inimigo, em termos de inimigo e não de adversário político ou do outro partido, um partido rival, e portanto esse é o lado mais estranho. Em relação à comparação, houve discursos completamente normais, houve discursos, digamos, a falar dos temas centrais da campanha republicana. A campanha realmente tem sido gerida de forma muito profissional, ao contrário de 2016. Uma enorme insistência, havia aliás uma espécie de ecrã luminoso a insistir no voto antecipado, embora depois Donald Trump no próprio discurso tenha dito que ele prefere mesmo que votem no dia, mas enfim, mas votem de qualquer maneira. Donald Trump fez um discurso um pouco mais disciplinado eventualmente do que é costume e portanto com alguns slogans fortes, esta ideia de que a economia está terrível, a saúde está terrível, está tudo terrivelmente caro, e ele vai voltar a devolver isso a preço acessível aos americanos, vai voltar a fazer a América saudável e forte e grande outra vez. Agora, de caminho realmente, com uma retórica muitas vezes realmente extremista. Já referi esta questão do inimigo, já fala da ocupação, a América está ocupada, está invadida, vamos libertar a América. Portanto, é o tipo de linguagem que realmente é típico destes movimentos extremistas, e é isso que leva muitos conservadores norte-americanos, muitos líderes conservadores norte-americanos, a grande maioria dos seus antigos ministros. O seu antigo chefe de gabinete, na semana passada, acusou de ser fascista, não é? Portanto, ser um extremista de direita radical, autoritária. E, portanto, é isso que leva todas estas figuras, que não deixaram de ser conservadoras,
mas consideram que a primeira coisa a conservar é o sistema político, o regime democrático, o regime constitucional americano e, portanto, Donald Trump, mais uma vez, não conseguiu deixar de cair nesses extremos, ou se calhar quer mesmo insistir nesses extremos e até acha que poderá ganhar insistindo nesses extremos. Houve uma sondagem nestes últimos dias que dizia que realmente a maioria dos americanos consideravam Donald Trump extremista, portanto mais de 50%, penso que eram 52%, mas o número mais impressionante era 8% dos que consideravam Donald Trump extremista e fascista, 8% iam votar nele, ou seja, no fundo, ainda assim, achavam que esse extremismo e esse radicalismo seria recomendável. O ponto mais discutido, só para terminar, do comício de Trump em Nova Iorque foi de um destes apoiantes, no fundo, referências aos porto-ricanos como vivendo numa ilha de lixo, portanto, fazendo referência aos porto-ricanos, que são uma das comunidades latinas mais importantes, basicamente como lixo. Ora, os porto-ricanos são das comunidades mais importantes latinas na Flórida, que à partida, enfim, pode não ter grande impacto, porque à partida é um estado hoje mais pró-republicano, mas ainda assim, entre os mais pró-republicanos é daqueles que ainda podem oscilar qualquer coisa, e sobretudo são uma comunidade muito importante na Pensilvânia, que toda a gente concorda que será um estado fundamental. Portanto, vamos ver se isso tem peso ou não. Estado fundamental onde está Kamala Harris. Não sei se tiveste a oportunidade de assistir, tiveste a ver o que é que destacas, Bruno? Sim, enfim, esse é um discurso que faz bastante sentido, ou seja, por um lado é um discurso numa igreja, digamos, progressista, se quisermos, mais preocupada com as questões sociais, portanto, no fundo procurar passar esta mensagem, deixou claro essa mensagem de que, no fundo, o cristianismo não é um património exclusivo do trumpismo ou do Partido Republicano, é um património bastante partilhado na sociedade americana. A sociedade americana tem tido uma quebra significativa em termos daqueles que vão regularmente às missas, ao domingo, mas continua a ser uma sociedade muito mais religiosa que a europeia e continua a ter níveis de participação nas cerimónias religiosas dominicais muito superiores àquilo que acontece na Europa. E há muitos políticos importantes do Partido Democrático que são crentes, convictos, católicos praticantes, a Nancy Pelosi ou Joe Biden, por exemplo. E de facto Kamala Harris achou importante passar essa mensagem numa cidade que será potencialmente decisiva para decidir um estado decisivo, que é a Pensilvânia. Já falámos várias vezes porquê, é o mais populoso e portanto é o mais populoso destes estados oscilantes, é aquele que tem mais votos no colégio eleitoral. Portanto pareceu uma mensagem mais disciplinada da parte de Kamala Harris e muito também a insistir neste ponto que é fundamental votar, que é fundamental no fundo participar nestas eleições e que estas eleições são potencialmente decisivas, mais uma vez insistir neste ponto, na questão da economia, mas também na questão da democracia. Portanto, vamos ver eventualmente o que é que pesará mais para os americanos. Sim. Bruno, também uma nota rápida para Israel, que respondeu ao ataque do Irão de 1 de outubro, como tinha prometido, com recurso a ataques de precisão contra alvos militares. Joe Biden e Kamala Harris foram informados da retaliação, no que a Casa Branca descreveu como manobras de autodefesa. Bruno, isto pode ter, de alguma forma, impacto nas eleições da próxima semana? Bem, tendencialmente favorece Donald Trump no sentido que ele está literalmente a usar nos seus anúncios televisivos, por exemplo, que eu vi com insistência na Pensilvânia, esta ideia de o mundo está num caos, guerra por todo lado, e portanto, se eu vier aí um homem forte, isto acaba, não é? Portanto, eu acabo com a guerra no Médio Oriente, acabo com a guerra na Ucrânia, enfim, obviamente algo que não tem nenhuma credibilidade para quem perceba minimamente a complexidade destes fenómenos. A guerra no Médio Oriente dura há muitas décadas, múltiplas guerras, múltiplos conflitos, aliás, relacionados uns com os outros. Aí os atores fundamentais são os atores locais, mas não quer dizer que estes atores locais, sobretudo o atual Primeiro-Ministro de Israel, que eu recordo sempre, foi educado, passou parte da sua juventude nos Estados Unidos, foi embaixador de Israel nos Estados Unidos, é alguém que conhece muito bem a política americana, conhece muitos elementos da elite política americana e, portanto, sabe muito bem o impacto político que estas coisas podem ter. Apesar de tudo, eu diria que ele procurou aqui um certo equilíbrio, não terá sido apenas por causa dos Estados Unidos, mas eu estranharia que ele não tivesse isso em conta, tendo em conta precisamente este passado e a importância dos Estados Unidos como aliado. Por um lado, de facto, haver um ataque, haver mais violência, claramente a guerra continuar no Médio Oriente é algo que favorece a narrativa de Trump, pelas razões que eu referi. Por outro lado, foi um ataque calibrado, ou seja, no fundo, limitado, pelo que percebemos, a alvos militares, pelo que percebemos também já das reações iranianas, o Irão tendencialmente não irá escalar, portanto, pode ser que a coisa fique por aqui,
Portanto, isto corresponde à pressão muito forte que ele recebeu da administração Biden para, no fundo, evitar uma escalada, evitar um alargamento, evitar obrigar os Estados Unidos a envolver-se mais diretamente no conflito. Tudo coisas que Joe Biden tem tentado evitar a todo custo. Isso, aliás, é uma das coisas partilhadas ao nível das elites democráticas e republicanas, a falta de vontade de se envolverem em operações militares em grande escala, em envolver muitas tropas americanas em combate. Os americanos estão muito cansados de décadas de conflitos, das quais retiraram muito poucos benefícios e que tiveram enormes custos em vidas e também em termos monetários, em termos orçamentais, no Afeganistão, no Iraque, e, portanto, aí há um certo consenso, embora com estilos e depois implicações muito diferentes, no caso de Donald Trump e, por exemplo, Kamala Harris ou de Joe Biden. Bruno, hoje na nossa curiosidade falamos sobre a Virgínia e a Virgínia Ocidental. Que divisão é esta e como é que votam nas presidenciais? Bem, a Virgínia é um dos estados fundadores dos Estados Unidos, é uma das 13 colónias que se vão tornar independentes, é a mais importante dessas colónias, a mais populosa, por isso mesmo vai ter, entre os 5 primeiros presidentes, 4 vão vir da Virgínia, a começar pelo primeiro, o George Washington, mas realmente quando chega à altura da Guerra Civil e por causa da questão da escrã, a Virgínia é talvez dos estados do Sul daqueles que mais hesita em quebrar essa união em que teve um papel tão importante, mas vai acabar por, de facto, entrar nessa guerra de secessão, ou seja, vai procurar separar-se do resto dos Estados Unidos e juntar-se com os Estados Confederados do Sul. Ora, a parte ocidental da Virgínia, que era uma zona muito mais pobre, mais rural, mas de pequenos agricultores, não tinha aquelas grandes plantações de grandes plantadores muito ricos da zona mais costeira, e vai separar-se da própria Virgínia, portanto, e vai manter-se dentro da União. E, portanto, como recompensa por isso, vai ser reconhecida como um novo Estado, a Virgínia Ocidental. O que é aqui interessante é que, no fundo, até como resultado disso, a Virgínia Ocidental vai se manter republicana durante muito tempo. Eu recordo, o Partido Republicano era o partido do Lincoln, portanto, da abolição da escravatura, mas depois torna-se mais competitiva, vai se tornar predominantemente democrática, basicamente até Bill Clinton, portanto, até há relativamente pouco tempo, e depois, a partir daí, começa a ser cada vez mais solidamente republicana e trumpista. O Trump ganhou com margens absolutamente esmagadoras, quer em 2016, quer mesmo em 2020, quando perdeu a eleição, mas na Virgínia Ocidental venceu com 68% dos votos. A questão aqui é que a Virgínia Ocidental é uma zona lindíssima, de parques naturais, a zona do Vale do Shenandoah, etc., muito bonita agora no outono, mas quase não tem população, ou seja, tem uma dimensão praticamente igual à de Portugal e não chega a ter 2 milhões de habitantes, tem só 4 votos no colégio eleitoral, que é um mais do que o mínimo. A Virgínia propriamente dita, vamos dizer assim, que se manteve tendo perdido este território, é uma zona muito influenciada por Washington DC. Eu disse aqui que a capital, onde eu estou, pesa muito pouco na eleição. É verdade em termos estritos, mas pesa depois muito indiretamente, sobretudo por causa da Virgínia, ou seja, as zonas a sul do rio Potomac, que na prática fazem parte da zona da Grande Washington, todas elas estão na Virgínia, nomeadamente Fairfax County, tem quase 1/3 da população da Virgínia, e, portanto, muitas vezes decide as eleições e cada vez mais tem decidido no sentido do Partido Democrático. Ora, a Virgínia tem, apesar de tudo, 13 votos no contexto do colégio eleitoral e, portanto, nas últimas eleições, em 2020, os democratas venceram por uma margem de 10 pontos percentuais e, portanto, claramente virou-se para o Partido Democrático. Bruno Cardoso Reis, a partir dos Estados Unidos. Obrigada pela análise, Bruno. Até amanhã. Bom descanso. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.